Já de volta com o nosso Manhã da Piedade nesta segunda-feira. Vamos começar a semana com energia, né, gente? Vamos tomar um cafezinho? Pois é, quando eu falo em café aqui no programa, vocês já sabem, com certeza, que eu estou falando do café Riachuelo, né? Para você, então, que como eu gosta de um café, você tem que levar para sua casa o puro café com grãos especiais e também selecionados rigorosamente das regiões do sul de Minas e do Cerrado Mineiro. E é um café 100% arábica. Esse produto é torrado e moído artesanalmente. Então, vai às compras agora no início da semana, você minha amiga, você meu amigo. Não esqueça de colocar aí na sua listinha café, né? Tem que ser café Riachuelo com verdadeiro gostinho da roça, desde 1962, ou seja, tem muita tradição, né? Há muito tempo fazendo aí o café dos mineiros. E você vai encontrar o café Riachuelo moído na hora. Aqui na capital mineira, fica no centro, ali na Avenida Paraná, na virada do MOVE, entre as ruas Santa Catarina e Tupis, antiga Praça 1º de Maio. Um ponto de referência para você é o Mercado Central. E aí, ficou curioso? Quer saber mais sobre o café Riachuelo? Basta você ligar agora, o telefone está aí na telinha, código de área é o 31 e o número é o 3212-7993. 3212-7993. Café Riachuelo, você já sabe, né? É o ponto alto em café. Depois de tomar nosso cafezinho, vamos falar de saúde, da nossa saúde, né? Pois é, e hoje a gente vai abordar um tema que com certeza, pelo menos uma palavra relacionada ao problema, esse problema de saúde, você aí de casa já ouviu falar, que é coronavírus, né? Bom, e aí, o que nós sabemos, né? Que se trata de um vírus que ataca o sistema respiratório, que se espalhou a partir da China, né? Da região de Wuhan. O problema tem gerado preocupações em todo o planeta, não é só aqui no Brasil, não. Mas como esses vírus se espalham, né? E quais são as medidas de prevenção? O que a gente deve fazer, né? Então, para a gente saber mais sobre este tema relacionado à nossa saúde, eu recebo aqui no programa hoje a doutora Melissa Valentini, que é médica infectologista do Grupo Pardini. Doutora Melissa, bom dia, bem-vinda. Prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. E para falar de um assunto que tem assustado muito a população, né, doutora? Isso. Na verdade, os vírus, de tempos em tempos a gente tem novos vírus, a gente tem vírus mais agressivos e a partir de final de dezembro de 2019 houve um alerta a partir da China de um novo vírus, um coronavírus diferente do que já tinha, que já estava infectando os humanos e que causava uma pneumonia, né? E ninguém sabia nada ainda sobre gravidade, sobre contágio, sobre forma de contágio. Tudo muito incerto. Tudo muito incerto. E ainda nós não sabemos tudo sobre ele, né? O que a gente sabe no início foi que a gente já teve alguns coronavírus com epidemias. Foi a SARS, né, em 2001, 2002, na China, que era associada à gripe aviária, que era uma gripe que era transmitida de aves para o ser humano. Mais recentemente, em 2013, a MERS, que no Oriente Médio, que eram de camelos, né? E atualmente os coronavírus 2019, na China também. O coronavírus é uma grande família de vírus. Alguns vírus afetam o ser humano, mas eles são muito comuns nos animais. Então, esses animais, em algum momento, pode haver uma mutação e contaminar o ser humano, né? O que a gente sabe é que o início dessa epidemia aconteceu na China, nessa cidade de Wuhan, e os primeiros casos tinham contato com um grande mercado na China, onde são vendidos produtos de frutos do mar e tem muito animal vivo, né? É cultural na China que esses animais sejam vendidos vivos e levados para casa para serem mortos em casa, né? E inicialmente a epidemia estava restrita a essas pessoas que tinham contato com esse mercado. Só na China, nessa região. Só na China, nessa região. Posteriormente, o que nós tivemos? Nós tivemos pessoas que não tiveram nesse mercado e que estavam com a doença também. E aí ligou-se o alerta. Então, o vírus não é só o contato com o animal que faz ele ser transmitido. A gente tem contato pessoa a pessoa. E aí,
Hoje, em 24 horas, você está na China e você chega em Belo Horizonte. Então, essa questão da globalização, das linhas aéreas, da facilidade de transporte, fazem com que um problema local se torne mundial em pouco tempo. O risco de propagação é maior. O risco de propagação é maior. E como a gente não sabia como a gente ainda tem algumas dúvidas, como ele se propaga, qual é a gravidade, porque assim, tudo depende, por exemplo, quando você fala de um vírus, é importante você saber qual que é a infectividade dele. Por exemplo, o vírus do sarampo. Se uma pessoa com sarampo tiver contato com outra que não tem imunidade com sarampo, a chance da outra pessoa adoecer é 99%, né? É muito alto. Então, a gente não sabe ainda qual que é o grau desse vírus coronavírus dele contaminar, né? O que a gente viu, que a gente já teve contaminações, inclusive fora da China, nos Estados Unidos. O primeiro relato de infecção por coronavírus foi uma chinesa que foi para uma reunião de negócios com um empresário e ela estava no período de incubação do coronavírus e ela transmitiu para esse empresário, né? Então, a gente já sabe que ele contamina. Se é só por questão respiratória, se é contato com a pessoa, aquele contato próximo, íntimo, a superfície, a gente ainda tem dúvidas, mas que pelo respiratório, com certeza ele transmite, né? Agora, a gente vê muitas pessoas preocupadas, buscando cada vez mais informação sobre o assunto, porque é tudo muito novo, né? Sim. E gera muitas dúvidas de fato. Na sua opinião, há motivo para muita preocupação aqui no Brasil, Aqui no doutora? Brasil, não. Nós não temos nenhum caso no Brasil ainda. Todos os casos, aqui em Belo Horizonte teve um que parecia muito coronavírus, era uma jovem que esteve em Wuhan e chegou em Belo Horizonte com um quadro respiratório, esse quadro foi descartado, né? Então, nós não temos nenhum caso ainda no Brasil. Então, mas assim, por exemplo, o governo americano hoje ele proíbe pessoas chinesas, a não ser que sejam moradores americanos, de entrar no país, né? Então, assim, quem for à China, se puder evitar uma viagem à China, se não for uma coisa de urgência, eu acho que é o momento de evitar. No Brasil, por enquanto, a gente tem todos os alertas, o Ministério da Saúde está atento, nós estamos, ele tem boletins diários de avaliação, né? Está acompanhando bem de perto a situação, Está acompanhando bem né? de perto. Os laboratórios, tanto da rede pública quanto da rede privada, já está correndo atrás de desenvolver exames para que a gente consiga diagnosticar o coronavírus, mas aqui no Brasil não há motivo para pânico nenhum, porque nós não temos nenhum caso confirmado. Agora, doutora, das pessoas que adquiriram o vírus, a gente pode considerar que a letalidade entre elas é alta? Parece que não. Né? Parece que é em torno de 3%. A China, na verdade, assim, todas as mortes foram de chineses, só uma morte que foi fora da China de um chinês. Todas as mortes ocorreram na China. Nos Estados Unidos, na Europa, não há nenhum relato de morte. Tem casos graves, casos de pneumonia graves, mas aparentemente ele não é um vírus tão letal como a SARS de 2001, 2002, que a letalidade era muito alta. Parece que não, mas de qualquer forma o alerta mundial foi dado, né? E assim, eu acho que com o aprendizado que a Organização Mundial de Saúde tem, com as instituições internacionais têm, a ação foi rápida, né? A ação foi rápida e hoje a gente sabe que isso pode existir, mas a gente precisa de tomar ações. E as ações foram tomadas muito rápido. Então, eu acredito que o mundo ainda está um pouco apavorado com isso, mas a gente vai conseguir muito melhor do que as outras infecções de diminuir a chance de globalização. Bom, mesmo com todas essas incertezas, a gente pode falar em medidas preventivas ao coronavírus, doutora? Sim, na verdade, a gente vai chegar, nós estamos em fevereiro, começa em abril, começa a esfriar na região, principalmente aqui em Belo Horizonte. Vai mudando a temperatura, vai mudando né? a temperatura e aí a gente começa a pensar nas infecções respiratórias. Então, para o coronavírus, nós não vamos ter atitudes diferentes do que a gente já deveria ter nesta época, né? O Ministério da Saúde aparentemente vai antecipar a campanha de vacinação. Não é por causa do coronavírus, né? O Brasil é um país continental, então o que a gente tem visto nos últimos anos é que a epidemia de influenza, ela é mais precoce nos estados do norte e do nordeste. Por isso a antecipação, Por isso a antecipação, para que a gente chegue protegido no inverno, né? E aí, assim,
a gente tem que ter o hábito de não chegar perto de pessoas gripadas. No período do inverno, que é onde a gente tem mais gente gripada, tentar não ficar em locais fechados com muitas pessoas, ter ventilação. O que a gente chama de higiene da tosse, que é cobrir o rosto na hora de espirrar, né? Lavar as mãos sempre que for comer, lavar as mãos sempre que for tocar olho, nariz, garganta. Tem um gel na bolsa ali também facilita? Facilita também, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar todas as atitudes que a gente já deveria estar tomando. Já devia ser um hábito, né? De ser um hábito, né? E todas as vezes que eu converso com a imprensa, eu sempre gosto de reforçar a questão da vacinação, né? As vacinas são uma das maiores invenções que nós temos dentro da área médica. A gente vê que você erradica doenças, né? Quando você tem uma vacinação boa. E o Brasil é exemplo nas campanhas de vacinação. Muito. A gente perdeu nesses últimos tempos, a gente teve alguns surtos de sarampo, né? Estamos tendo alguns casos de catapora, mas nós somos exemplo, a gente não pode perder isso. Que é a melhor forma de prevenção, né, doutora? Com certeza. Então, assim, começando a campanha de influenza, nós devemos, a população de risco, né, que o Ministério da Saúde coloca, que são professores, crianças abaixo de 5 anos, pessoas com doenças crônicas, idosos acima de 60 anos, e profissionais de saúde sejam vacinados. E para o restante da população que tiver condição, né, nós temos as vacinas na rede privada, né? E isso é extremamente importante. Só a gente não pode, uma coisa que às vezes gera confusão é o seguinte: coronavírus nós não podemos falar que é gripe, porque gripe é causada pelo vírus influenza. Pois é, inclusive chegou até uma pergunta exatamente sobre essa questão. A pessoa pergunta que se ela tomar a vacina contra o vírus da gripe, ela vai estar imunizada coronavírus. Não, né? Não. Na verdade, essa é sempre uma confusão, né? O vírus da influenza, a gente tem 2 tipos de influenza, influenza A e B, o outro C não afeta humanos. E como é que é feita a forma? Por isso que a gente tem que tomar todo ano, né? Como é que é feita a formulação da vacina? A Organização Mundial de Saúde ela tem alguns pontos chaves no mundo para poder fazer a vigilância de influenza. Então, as cepas que criaram gripe no hemisfério norte, no inverno deles, que está terminando agora, a Organização Mundial de Saúde ela fala, olha, nós vamos fazer uma vacina com esses tipos que causaram a doença a influenza no hemisfério norte. Então, a gente vai usar esses tipos para fazer para o hemisfério sul e vice-versa. Tem ano que a gente acerta muito. Tem ano que a gente acerta menos, né? Por isso que às vezes a pessoa fala que tomou a vacina e que passou mal, de certa forma. Eu gripei. Na verdade, assim, primeiro, gripe é influenza, né? Nós temos inúmeros vírus que causam sintomas semelhantes à gripe. Então, eu estou sendo protegido contra a influenza, para influenza, rinovírus, para um monte de vírus. Então, assim, e aí tem essa cultura, nossa, a vacina me causou gripe. Exatamente, não, a vacina eu ouço isso todos os anos. A vacina não causa gripe porque ali eu tenho partícula de vírus, eu não tenho nem vírus vivo com capacidade para infectar. Né? Não é um vírus vivo atenuado, é pedaço de vírus. Então, não tem essa questão. E também tem outros vírus e mesmo a influenza. Se a composição da vacina não está adequada para o perfil epidemiológico daquele ano, a gente vai ter mais casos. Né? Que é comum acontecer também. Acontecer também. Agora, essa questão do coronavírus, ele tem um período de incubação? Isso existe, doutora? Existe. Do momento que a pessoa foi infectada até ela apresentar os primeiros sintomas? A gente não tem isso muito certo, né? Tem pessoas que têm período de incubação menor. O que o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, coloca são 14 dias, até 14 dias. Então, que eles colocam as pessoas em quarentena. Eu estava até vindo para cá, vi uma notícia sobre um navio que teve 6 pessoas, inclusive um argentino, é o primeiro latino-americano diagnosticado com coronavírus. E aí você coloca todo mundo em quarentena. Qual que é essa quarentena? 14 dias. 14 dias. E nesse período, antes da pessoa apresentar os sintomas, ela já pode transmitir a doença? Parece que sim. Porque nesse caso americano, desse que eu comentei com vocês, desse homem americano, desse exemplo, a pessoa que estava com ele, a chinesa que estava com ele, ela estava sem sintomas. Então, ela transmitiu no período de incubação.
Pois é, e aí me tira uma dúvida, doutora, a gente falou de sintomas agora, né? Quais são os sintomas? Que sintomas a pessoa pode apresentar? Os sintomas são muito parecidos com os sintomas de uma gripe, né? Então, falta de ar, dor de garganta, febre, mal-estar, tosse, são sintomas mais comuns. Pois é, e aí tudo é muito novo, a gente já falou dessa questão, né? As pessoas têm dúvidas. E tratamento para esse coronavírus? Tratamento nós ainda não temos, né? O que eles têm pesquisado, alguns antivirais antigos, inclusive alguns remédios de HIV, de AIDS, que a gente usava no passado, parece que tem efeito sobre o coronavírus, mas nada ainda, tudo muito novo. O que a gente sabe é que a gente tem que fazer suporte, tratamento suportivo, né? Então, seja, o paciente grave tem que estar internado, se tiver muito grave vai estar na UTI, se tiver precisando de ventilação mecânica, então tratamento de suporte, por enquanto. É isso. É nesse sentido vacina mesmo. também, eles têm corrido atrás de vacinas. Mas já tem começado a olhar essa questão de vacinas, né? Já, mas não é uma coisa tão simples, né? Leva um tempo, leva pesquisa, e tudo mais. segurança, né, da vacina. Agora, essas medidas preventivas que você falou agora há pouco, isso aí vale para a família toda, né? Vale para criança também, para pessoa idosa. Sim. A família toda deve ficar atenta a essas questões. Essas questões. Na verdade, lavar as mãos, ter higiene de tosse, né? E evitar o contato com pessoas com quadro respiratório é fundamental em todos os momentos da nossa vida. Né? Agora, esse isolamento dessa pessoa, né, que foi infectada com vírus, ele é necessário mesmo nesse momento, doutor? Por esse período de 14 dias, Sim. que é o tempo, né, que acredita-se para apresentar os sintomas. Porque como a gente ainda não sabe qual é a infectividade desse vírus, eu preciso que ela fique isolada. Se ela estiver grave, em hospital. Se ela não estiver grave, dentro de casa. Uhum. Agora, quem não foi para a China, quem não tem viagem programada, quem já toma todas essas medidas de prevenção que você falou muito bem, é ficar acompanhando o noticiário. Sim. Não há também risco a pessoa ficar preocupada demais, não há questões principais para se alardear tanto, né? Não. Aqui no Brasil, principalmente, nós não temos nenhum caso, então, não. Ficar atento no que a mídia fala, ficar atento nos casos novos, no que o Ministério da Saúde tem orientado, mas sem alarde. Pois é. E aí vem o carnaval, grandes aglomerações de pessoas, uma festa aqui no Brasil que as pessoas gostam bastante, vão para a rua. Há algum risco? As pessoas devem tomar mais cuidado nesse período? Para coronavírus, não, porque nós não temos nenhum caso, né? A China, nessa região, ela já tem bloqueado as pessoas de saírem da China, né? Então, por enquanto, não. O carnaval tem outros problemas, né? Que a gente tem que pensar, que são as doenças as sexualmente transmissíveis, né? E aí... Vai para outra questão. Para outra questão. Para outra vertente. Agora, doutora, quem trabalha com turismo e talvez teve contato com um grupo de chineses, né? Aqueles grupos que vieram para o Brasil, essas pessoas devem tomar um certo cuidado também? Essas pessoas têm que avaliar, né? Na verdade, nessa região de Wuhan, o governo chinês não está permitindo que eles saiam, né? Então, tá uma coisa mais controlada, né? A China a gente não tem tantas notícias, é um país muito fechado, mas aparentemente as coisas estão mais controladas lá. Quem já teve contato anteriormente também... 14 dias, né? Já passou esse período, não há motivo para pânico. E as pessoas que chegam ao Brasil, que vieram de lá, eles estão avaliando essa quarentena de 14 dias. Já vi muitas pessoas falando também de remédios naturais, né? De própolis, de vitamina C, de mel. Se a pessoa tomar isso, ficar ligada em uma alimentação mais saudável, vai ser uma medida preventiva ou não, doutora? Isso, assim, porque, lógico que uma alimentação saudável, ela é ótima para todo mundo. Então, nossa saúde de uma forma geral, saúde de uma forma geral. Mas, assim, não tem estudos, né? Não tem estudos de falar, a gente não pode comprovar, olha, isso vai evitar. Mas, obviamente, uma pessoa que tem uma vida saudável, faz atividade física, tem uma alimentação saudável, se mantém num ambiente saudável, ela vai ter menos chance de adoecer do que uma pessoa que não. Também não é esse pânico todo para não sair de casa, para colocar máscara, não é motivo para isso. Não. Né, nesse momento. De forma alguma. Então, a orientação é tomar todas as medidas comuns, como se fosse agora nessa época do ano, daqui a pouquinho já começa aí, principalmente prevenir contra a gripe, né? Isso. Lavar a mão, isso que você já falou, lugares públicos, na hora que for tossir, tampar, vacina também, que é extremamente importante. Aí a gente tem alguns grupos especiais que têm essa vacina mais acessível na rede pública de saúde.
quem não faz parte desse grupo, doutor? É importante também, principalmente nesse ano, por causa desses casos que a gente está vendo aí, procurar se imunizar? Eu sou uma médica extremamente favorável à vacina, né? Então, eu acredito que sim. Né? E a vacina de gripe ela não é uma vacina caríssima, porque a gente tem vacinas que custam R$600, mas ela não, ela é uma vacina que tem um preço menor que R$100. Então, quem tiver condição, eu acho que é válido sim. É válido sim. E criar uma rotina também de se imunizar todos os anos, todos né? Os anos. Porque a validade é de um ano, é isso, doutora? É isso. A vacina... Primeiro que tem essa questão, que a gente monta uma vacina específica para aquele ano. E segundo, que os estudos mostram que a vacina ela começa a fazer efeito com 15 dias, um efeito máximo a partir de 30 dias, mas depois de 3, 4 meses a imunidade cai. Então, eu não só fico protegido o ano todo contra esse tipo de vírus, né? Então, assim, mas o que a gente percebe é que as pessoas que têm o hábito anual de vacinação, elas vão adquirindo imunidades maiores e elas adoecem menos do que quem naquele ano fica apavorado. Teve um ano um ano aí que eles falaram um pouco de H1N1, que tiveram muitas mortes no hemisfério norte, e a gente teve filas gigantescas nos postos de saúde. Aí né? quando vem a notícia, vem a preocupação, as pessoas preocupam e procuram mais para buscar imunização, né? Isso. Não precisa esperar chegar esse ponto. O ano passado ponto. mesmo sobrou a vacina. Né? Nós não tivemos a procura. Não tivemos nenhum caso de destaque assim nesse sentido, as pessoas buscaram menos, né? Menos. Que mensagem para fechar nossa entrevista você pode deixar para quem está em casa, quem está preocupado, ansioso com essa questão toda do coronavírus, doutora? Eu acho que a principal mensagem é: a gente tem que ficar atento aos relatos do Ministério da Saúde. Hoje, o Brasil não tem nenhum caso, então nós não temos que ficarmos apavorados com isso, né? A gente tem que procurar sempre se informar, procurar um profissional de saúde que saiba realmente falar a verdade, e não cuidado com os grupinhos de WhatsApp, de loucuras, né? Isso é muito sério que você está falando. Então, assim, procurar a pessoa certa, procurar os sites corretos de informação. O Ministério da Saúde tem colocado diariamente novidades sobre o coronavírus, é acessível a qualquer pessoa, e procurar sempre o médico. Está na dúvida? Procura o posto de saúde, procura o seu médico privado, que você tenha confiança, avalia corretamente, né? E se estiver voltando da China, aí avaliar de uma forma mais cuidadosa. Né? Isso é muito importante que você falou, porque o brasileiro é muito criativo. Então, grupos de WhatsApp, em diversas redes sociais, já começa a falar de medidas preventivas, de determinados medicamentos que às vezes são acessíveis de a pessoa comprar na farmácia. Então, tem que ter muito cuidado com isso, muita cautela e buscar a informação numa fonte segura, procurar um especialista. E, como você bem lembrou, o Ministério da Saúde está lançando boletins diários sobre esse assunto, né? Com todas as atualizações. Então, vamos ficar atento com as fake news aí na hora de falar de saúde, né, doutora? Isso mesmo. Muito obrigada por ter vindo e até a próxima. Obrigada. E você aí de casa, continue conosco. Nós vamos para um rápido intervalo. Eu volto daqui a pouquinho, porque no próximo bloco tem a reflexão do dia, né, com o nosso arcebispo metropolitano Dom Valmor e também a consagração Nossa Senhora da Piedade, daqui a pouquinho.